Congresso Internacional Movimentos Docentes. Avaliação formativa. Proposta de plano avaliativo para a sequência didática sobre patrimônios históricos e culturais. Esse trabalho foi realizado por Caio Rossi, Eduarda Pivetta e Letícia Irata Sanches. Nós somos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade de São Paulo e professores da Educação Básica. A ideia desse trabalho surgiu do relato de uma estudante que compartilhou sua experiência escolar, relatando uma problemática no ensino de história no que diz respeito aos patrimônios culturais da cidade. Esse trabalho foi desenvolvido com base nas discussões sobre avaliação da aprendizagem, que tiveram como produto final o desenvolvimento de uma proposta avaliativa a partir de uma sequência didática. Montamos essa sequência com o objetivo de criar uma proposta de avaliação formativa e reflexiva. Esse trabalho também foi inspirado pelas nossas experiências como professores da educação básica e possui como objetivo inspirar os professores que desejam trabalhar com o tema de patrimônios históricos e culturais. Uma das autoras que nos ajudou a pensar o nosso plano avaliativo foi a Benigna Vilas Boas, que é quem trouxe essas questões norteadoras para o campo do planejamento e da avaliação. Então, para que avaliamos, quem avaliamos, o que avaliamos, quais são os nossos objetos de avaliação, quando avaliamos, em quais momentos e como avaliamos, quais instrumentos a gente utiliza para avaliar. Falando agora dos nossos princípios referenciais teóricos, a gente achou bastante importante apresentar a nossa concepção de avaliação. Então, a gente aposta numa avaliação formativa, que tem como foco a aprendizagem dos estudantes, uma avaliação processual, que ocorre em diversos momentos, e uma avaliação compartilhada com os estudantes, que comunica não somente os critérios, como também os instrumentos e os envolve nos momentos de devolutiva. Apostamos também em diferentes instrumentos de avaliação, compreendendo os diferentes aspectos de aprendizagem, e, por último, é importante falar que desenvolvemos critérios como referência para avaliar os estudantes. Dando destaque aos nossos principais referenciais teóricos, a gente tem Perrenu, que fundamenta o conceito de avaliação formativa, Charles Hadge, que fala sobre a importância da comunicação no processo de avaliação, e a Taurino, que nos apoiou na decisão de critérios como referência para avaliação. A sequência didática foi elaborada para o terceiro ano do ensino fundamental, no componente de História, de acordo com a BNCC. A habilidade foi identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados. A duração estimada deste projeto é de 3 meses. Nosso foco é um plano avaliativo e, para melhor visualização, montamos uma linha do tempo com os momentos de avaliação. No primeiro momento, haverá uma roda de conversa inicial para identificar o que os estudantes sabem sobre o assunto, configurando uma avaliação diagnóstica. Em seguida, haverá orientação para uma pesquisa sobre os patrimônios históricos da região. E aqui se aplicará uma avaliação de conteúdos procedimentais, para avaliar se os estudantes compreenderam como se realiza uma pesquisa. Após isso, a classe deve eleger, por meio de votação, os locais para a visita. A eleição é alvo de uma avaliação atitudinal com foco no respeito dado aos colegas e ao resultado final. Vale ressaltar que a eleição é necessária, pois há um número limite de visitas que podem ser feitas durante o projeto, respeitando o tempo de 3 meses. Por fim, haverá a elaboração de um roteiro para orientar as saídas, dividindo em uma parte fixa, referente às características gerais dos patrimônios históricos, e uma parte flexível, abrangendo as especificidades de cada patrimônio. A elaboração desse roteiro conta como uma avaliação qualitativa descritiva do processo. Na saída, as estudantes devem levar um diário de bordo, contendo o roteiro, e posteriormente, em sala, haverá rodas para discutir e compartilhar suas anotações, sendo também um momento de reescrita do diário. Aqui, a avaliação processual entra na medida em que a professora avalia os diários a cada saída e pode acompanhar a evolução dos conceitos trabalhados.
Como produção final, em grupos, as estudantes escolhem um dos locais visitados e elaboram uma representação, que contará com uma avaliação da professora e uma autoavaliação dos estudantes. Finalmente, para fechar a sequência, haverá uma roda de conversa para a autoavaliação da sequência de forma coletiva e qualitativa, com sugestões do que contribuiu para o aprendizado e o que pode ser melhorado. Aqui estão as referências utilizadas e convidamos a todos e a todas para conhecer nosso trabalho. Lá detalhamos os critérios utilizados em cada avaliação e todos os momentos de devolutiva. Esses são os nossos contatos e agradecemos por assistirem.